fala a torcida tricolor, parece que Abel Ferreira não gostou. E como que fica a situação do lateral Wellington? O jogador vai fazer falta? É um sentimento muito igual de toda a direção do Palmeiras e o Abel Ferreira. Eu falo aqui e vou trazer alguns elementos do Abel, foi a publicação que eu fiz ontem aqui no UOL, e eu passei, comecei antes de primeira e fiquei à tarde falando com pessoas do Abel. Conversei com gente até em Portugal, e assim, você trouxe aí a aspa do Anderson Barros para o GE, e eu trago aqui uma fala do Abel numa das conversas com essas pessoas que eu tive acesso. E uma frase do Abel que me disseram foi: tapa na cara da sociedade. O Abel disse isso para pessoas que ele convive no CT, na academia de futebol, e no convívio dele fora, profissionalmente. Tapa na cara da sociedade essa decisão do TJD de fazer esse acordo com o São Paulo e tirar a pena dos jogadores e pagar multa para os dirigentes. Sobre a questão do Belmonte, o Abel não quis nem ver o vídeo. O Abel não falou, olha, é isso mesmo que vocês estão me dizendo? É isso mesmo, Abel. Teve um pedido, mas faz parte de um acordo. Não quero nem ver. E o Abel questiona ainda o seguinte, no pensamento dele, Abel Ferreira, quando o Abel cometeu excessos, cometeu erros, eu vou citar o exemplo do jornalista lá de BH, que ele tira o celular, do Caleri quando ele peita o Caleri, e outras situações de chutar, por exemplo, o microfone lá em Brasília. O Abel disse para as pessoas que ele convive, logo na sequência, eu já pedi desculpas. Acabou o jogo no Morumbi, eu fui falar com o Caleri, disse o Abel. Acabou o jogo em Brasília, no dia seguinte já estava pedindo desculpas por ter chutado. No dia seguinte, pedi para o meu assessor de imprensa o telefone do jornalista e liguei para o Pedro lá de BH, que é inclusive do GE também. O Abel ligou e pediu desculpas. Então, assim, o Abel falou, houve excesso da minha parte? Sim, mas no dia seguinte eu já estava arrependido pedindo desculpas. 9 dias depois, é óbvio que teria algo por trás. Então o Abel entende que esse pedido de desculpas é um pedido completamente fora do tom e deixa o técnico do Palmeiras indignado com essa situação, dizendo que é uma vergonha, dizendo que é um tapa na cara da sociedade o que aconteceu nesse episódio do julgamento do TJD. Mas ele fez questão de falar para todo mundo, né? O Hernan recebeu um telefonema, eu recebi um telefonema, as pessoas receberam telefonemas para dizer o Abel está inconformado. Agora, o ponto... Vamos só refazer o pedido de desculpas. Eu não concordo com a decisão do Tribunal de Justiça. A gente está tentando ter o William Marchetti aqui para falar sobre esse assunto. Eu conversei bastante com o William Marchetti agora há pouco. Se o Marchetti não puder entrar, eu vou explicar o ponto de vista dele. Agora, ele respondeu agora que não vai poder, PVC, tá bom. porque ele está ocupado. Então vamos nessa. Ele está numa conferência e vamos falar do que ele falou também. Mas vamos só voltar um passo que é importante. O Belmonte diz que iria pedir desculpas para o Abel na semana passada. Por um conselho dos advogados, ou seja, por uma estratégia jurídica, ele não pediu desculpas porque os advogados o impediram de fazer isso. Independentemente disso, está acontecendo um cenário, e isso aqui que eu vou falar agora é minha opinião, diga, Domi. Não, essa estratégia jurídica seria para não... Quem pede desculpas é porque é acusado. Então, seria uma forma de defesa antes de qualquer processo do Abel contra ele. Os advogados disseram para ele que, sem pedir desculpas, ele conseguiria o acordo no tribunal. Então, essa era a estratégia. O São Paulo procurou o Tribunal de Justiça Desportiva na sexta-feira passada. Então, veja... Não houve uma convocação do tribunal para um julgamento. O São Paulo procurou o Tribunal de Justiça Desportiva dizendo que queria fazer a transação que consta no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O William Marchetti, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva, diz que esta é uma estratégia usada muitas vezes por outros clubes, inclusive pelo Palmeiras, lá no caso do Dudu,
quando teve a agressão ao Kleber Abad, que aí você transforma em cestas básicas, você transforma em multa pecuniária. Ok. Então tem um problema que é do código e tem um problema que é da comunicação. Por quê? Porque o problema que afetou o Palmeiras, mais do que as multas aos jogadores, é incorreto dizer que o Caleri e o Wellington Rato foram anistiados, absolvidos, ou que o processo deles foi anulado. É incorreto dizer porque eles receberam multas. Então, houve punição para o Caleri também. O que é que justifica o William Marchetti? Que o Caleri poderia ser absolvido ou que pegaria um efeito suspensivo porque ele não estava na súmula. E como ele não foi expulso de campo na súmula, ele poderia, no momento seguinte, a suspensão por 1, 2, 3 ou 4 jogos, ter efeito suspensivo e isso ia criar uma revolta na sociedade da mesma maneira. Este é o argumento do Procurador-Geral do Tribunal. Bom, o que pega, independentemente do tribunal dizer que existe isto tudo no código e que é possível transformar em multa e que é possível fazer o que ele não chama, ele diz que não é uma troca, ele diz é uma punição ao diretor de futebol, a maior punição pecuniária que já houve e é uma punição também aos jogadores. Tá. Acontece que a comunicação do São Paulo primeiro se indignou com o vazamento pelo tribunal do vídeo e no momento seguinte fez questão de dizer o São Paulo, não na figura do Júlio Casares, nem na figura do Belmonte, mas o fato é que vazou para todos nós, inclusive foi a frase que o Hernan disse aqui ontem, que o Belmonte pediu desculpa para livrar o Caleri. E nos corredores do São Paulo, a impressão para todo mundo foi: o Belmonte foi um herói, porque ele se lascou para livrar a pele dos jogadores. Então isso ficou, embora o tribunal não trate desta maneira, isto ficou para a opinião pública como uma troca. Ou seja, eu tenho que pedir desculpas, então desculpa aí, mas eu não fiz nada. E aí não faz sentido esse pedido de desculpas. Isso foi bater no Palmeiras de uma maneira causando indignação, evidente. Porque você está pedindo desculpa para mim, por quê? Como diria Adriano Teixeira, a quem eu amo profundamente, desculpa não é band-aid. Agora, precisa parar. Alguém precisa parar com isso. O choque rei precisa ter nobreza. Porque a frase que eu ouvi ontem é: se a final for Palmeiras e São Paulo, nós vamos brigar. É quase inevitável. Se não fizer mais um café, se não der a mão e falar assim, cara, chega desse negócio. O jogo acabou dia 3 de março. Porque esse populismo digital, de você não poder dizer que você pede desculpas pelo seu erro, seja de um lado, seja do outro, vai causar uma morte real. Quando você diz, não, o Júlio Casares e o Carlos Belmonte não tem que baixar o tom mesmo, que eles não têm que mostrar, eles têm que mostrar firmeza. Isso não é firmeza quando é grosseria. Tem um limite entre a firmeza e a grosseria. E esse limite já passou faz muito tempo. Então tem que parar. E o crime também de xenofobia, né? Tem um limite pequeno aí nisso tudo. Então, assim, a gente tem que parar. Tem que parar dos dois lados. O Anderson Barros ontem deu uma entrevista em que ele falou coisas importantes, mas também não pode falar mais. Se ninguém parar, vai acontecer uma coisa muito mais grave nas ruas, porque a violência saiu das diretorias que deveriam ser o exemplo da cordialidade para os torcedores. Agora, não abre um precedente muito perigoso o jogador poder ir até a porta do árbitro, nas imagens que a gente viu do Caleri, se exaltando daquela maneira, ameaçando o árbitro daquele jeito, e não acontecer na prática nada?
Com certeza, porque o Caleri não poderia estar ali no vestiário do Morumbis, ali naqueles corredores, né? Eu expliquei outro dia, né? Que é até mal feito ali, mal feito não, mal projetado, porque os dois times saem num corredor e eles vão para o mesmo corredor num canto direito, assim, né? Então, ao invés de ser cada um por um corredor. Então, assim, o Caleri nem poderia estar lá porque ele estava suspenso. E a questão da pena e do pedido de desculpas, que foi o mote principal dessa história toda, que causou revolta, foi uma atitude do Belmonte ou foi um movimento do São Paulo com o Belmonte para livrar o principal jogador, o principal atacante hoje do São Paulo, que é o Caleri. Tanto que está se recuperando aí de um incômodo que tem e deve jogar no fim de semana, deve ficar à disposição no fim de semana. Então o São Paulo estava muito preocupado de perder o seu atacante e perder também Rafinha e Rato por 2 jogos, como estava se desenhando. Abre precedente? É claro que vai abrir precedente. Só que aí entra o quê? Um olhar do TJD. Será que o TJD seria tão brando como foi com outra equipe, de repente uma equipe menor, uma equipe do interior? Eu acredito que não. Estou dando a minha opinião aqui, tá? Eu acredito que não. Acho que o tema Caleri, São Paulo, clássico, Choque Rei, ganha uma publicidade muito grande, ganha uma visibilidade muito grande, você fica mais flexível. Se fosse, por exemplo, sei lá, não desmerecendo, mas Água Santa e Ponte Preta, estavam fora. É isso. Né? E aí a gente fica... Diga lá, professor. Não, é isso mesmo. É isso, eu só concordei. E a gente fica nessa narrativa, né, infinita, e os árbitros também ficam numa posição de insegurança, com erros ou sem erros, independente disso. A gente sabe que é uma profissão que não é profissional, é uma profissão que não é profissionalizada, é ótimo. Mas também como é que eles vão trabalhar, né, no Choque? Não é só o perigo para a torcida, é um perigo para os árbitros também. Mas aí eu vou colocar uma outra situação que aí, para mim, quem tem que ser responsabilizado, quem tem que responder sobre isso é a comissão de arbitragem. Hoje quem comanda a arbitragem é um ex-árbitro gringo, o Lustó, que é um cara com uma carreira extraordinária, principalmente ele apitando jogos de Libertadores e tudo mais. Só que ao não detectar erros, e não estou falando o André, o PVC, a Domi, que nós não somos árbitros, a gente trabalha com informação e a gente está no futebol há muitos anos e tem capacidade para analisar e dar uma opinião. Mas quando você tem a quantidade de ex-árbitros que apontaram erros naquele Choque Rei, a comissão de arbitragem simplesmente não falou nada. Só um dos áudios, mas só um dos áudios PVC foi colocado. Mas, ok, isso é um problema da divulgação dos áudios, sim. Mas se você pegar a matéria do UOL do dia seguinte, você vai ver que a posição dos ex-árbitros, ela não é unânime sobre nenhum dos lances. Nenhum dos lances. Até o lance do Murilo, que é um lance de pênalti de VAR, mas independentemente disso, as opiniões não foram unânimes. Nem na expulsão do Richard Rios, nem no pênalti de VAR do Murilo, nem no lance do Luciano, que para mim foi pênalti, mas que era um lance de que você podia discutir se era para o VAR chamar ou não. O VAR, teoricamente, não era para chamar, porque o árbitro viu de frente para a jogada e interpretou de frente a jogada. Mas isso aqui é o menor problema. Esse é o menor problema. A gente saiu dos casos de arbitragem. Nos casos de arbitragem dali, na minha opinião, que é absolutamente contestável, eu disse isso no mesmo dia, a gente pode divergir completamente. Eu acho que o pênalti do Murilo foi pênalti de VAR, mas foi pênalti. O lance do Luciano, para mim, foi pênalti, mas não era para o VAR chamar. É um lance de interpretação. O do Murilo não é. É um lance factual. O Rafael soca a cabeça dele. E o lance do Richard Rios, para mim, é cartão vermelho. Mas você tem opiniões variáveis disso aqui. O problema é que isso já deixou de ser o tom. O tom passou a ser que o Abel apita os jogos. E aí você começa a circular vídeos das duas comunidades, palmeirense e São Paulina, como, por exemplo, tem um vídeo de palmeirense soltando nas redes sociais que tem uma imagem do Fernando Diniz
para cima do quarto árbitro, que é assustadora. E, no fundo, quando você discute se o Abel apita jogo ou quer mudar a cultura do futebol brasileiro, o que é muito parecido com o Arsène Wenger, eu escrevi um artigo para o Record, em Portugal, lembrando do Arsène Wenger. O Arsène Wenger era criticado porque ele mudou a alimentação dos jogadores ingleses, trocando carne vermelha por massa e frango, porque ele aconselhava os jogadores a não beberem, porque ele mudou o hábito do jogador da Inglaterra, e ele foi criticado a vida inteira por causa disso. O Arsène Wenger quer mudar o futebol inglês. É a mesma coisa com o Abel. Agora, independentemente disso, o comportamento do Abel à beira do campo, como do Fernando Diniz, como do Mano Menezes, que tem um vídeo do Mano Menezes, lembrando no caso com a Edna, que ele chama o quarto árbitro de P no C, para não falar outra palavra. Então, isso é caso de levar para uma grande reunião de arbitragem na Federação Paulista e na CBF. Isso não é para lavar roupa suja em público. Então, já passou do ponto da discussão dos 3 lances de arbitragem, ou de outros lances de arbitragem, que o Palmeiras também reclama da joelhada do Diego Costa no Endrick. Então, assim, aí você vai discutir todo esse ponto. E a melhor coisa é quando os times têm uma chance, né, de formar uma liga, de pensar numa arbitragem que seja melhor para todo mundo, para a gente não chegar nesse nível que a gente chegou. Não acontece isso, né? Temos 3 superchats aqui. Um do Jefferson Reis, muito obrigada. Ele diz que esse STJD é uma piada, um clubinho de compadres que deveria ser extinto. O Rafael Quadros mandou mais um. Esse é o TJD, é importante. O STJD é da CBF. Esse é o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista. Rafael Quadros diz aqui: sou corintiano e acho que o Palmeiras tem razão. Pedido de desculpas vazio, como parte de um acordo em multas, é pior do que não dar em nada. É absurdo. Tô com você também, Rafael. E o Caio César de Viveiros fala assim, ó, em sua homenagem, PVC, esse clima é culpa do Abel e da arbitragem. A pior coisa que aconteceu nessas 2 semanas foi eu dizer que Palmeiras e São Paulo não podem se comportar como inimigos, diferentemente do que dizia o Berdan Catani, e o cara entrar na minha rede para dizer assim, é inimigo sim, nós estamos defendendo a intolerância, cara. Nós estamos defendendo a intolerância, é inacreditável. Wellington, para abrir aqui as informações desse vídeo, muito dificilmente, tá? Muito dificilmente o Wellington vai renovar o seu contrato com o São Paulo. E não sou eu que estou falando, é uma fonte do São Paulo me disse isso. Que hoje a situação está totalmente parada e que faltando poucos meses para ele poder já assinar um pré-contrato com outro clube, dificilmente o São Paulo vai conseguir reverter essa situação. Foram 3 propostas já enviadas ao staff do Wellington e as 3 foram recusadas. Tem mais uma lá que está pendurada lá, enfim, não teve muita conversa, tá na mão lá do Wellington, ou seja, seria a 4ª proposta e o Wellington ainda não houve uma resolução, uma resposta. Então isso faz acreditar, né? Tem gente nos bastidores do São Paulo que acredita que o Wellington não vai renovar o contrato, que vai ficar arrastando o negócio até ele poder assinar ou um pré-contrato ou até terminar o contrato. E aí quais são os motivos que levam? Motivos são vários, né? O jogador às vezes não quer ficar, quer mudar de ares, quer um novo clube. Há o interesse também do staff em relação a fazer uma negociação. Tudo isso pode acontecer, né? Tudo isso tá lá. E o próprio Wellington já deu algumas entrevistas, né? Falando que tá tranquilo, tá esperando, tá jogando, tá se dedicando, e isso é verdade. E o São Paulo entende que isso é importante e o São Paulo reconhece isso. O São Paulo reconhece a entrega do jogador, reconhece que o momento dele é um dos melhores momentos da carreira e que essa situação é uma situação que acontece, é da vida, é do mercado, é do profissional. É ingratidão, entra essa coisa de quero mais dinheiro? Não é o caso, não me parece ser o caso do Wellington, que fique bem claro aqui. O Wellington que é um menino cabeça boa, é um menino gente boa e é um menino que gosta muito do São Paulo. Às vezes outros fatores levam o cara a tomar a decisão de repente não renovar, e é do jogo. É da vida profissional. Então o São Paulo entende que vai ser muito difícil, tanto que o São Paulo está no mercado e na próxima janela
vai trazer um lateral esquerdo. O foco do São Paulo para a próxima janela é trazer um lateral esquerdo. Já está mapeando o mercado, já tem nomes que podem ser atacados e a direção do São Paulo agora vai correr numa outra direção, sabendo que está muito difícil essa questão com o Wellington. Sobre Internacional, né? Saiu uma notícia de que o Internacional teria já o interesse de fazer um acordo, aquela coisa toda, segurando esse acordo até ele poder assinar o pré-contrato. Ontem eu conversei com dirigentes do Internacional e eu estive lá em Brasília para acompanhar o jogo do Inter, e o que me responderam foi, o Wellington tem contrato. O Wellington tem contrato com o São Paulo até o final do ano. Ah, mas pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Se a partir do meio do ano o jogador quiser assinar um pré-contrato e abrir conversas com o Internacional, a história é outra e o Internacional também vai fazer esse movimento. Se fizer, vai fazer esse movimento sabendo que o São Paulo já não tem mais nenhuma chance de renovar com o jogador. Essas são as condições. Diante desse papo, que pode até parecer um papo protocolar por parte do Internacional, me parece que eles monitoram e ficou muito claro na conversa que eles monitoram o jogador, que eles sabem da condição, sabem que tem contrato, sabem que no meio do ano pode assinar um pré-contrato, ou seja, né, eles têm essa informação. Mas a conversa só pode acontecer a partir do momento que ele puder assinar esse pré-contrato, porque se fizer algum acordo é ilegal. Qualquer tipo de acordo agora com o jogador é ilegal e o Internacional tem essa consciência e me garantem que não tem nenhuma conversa aberta, não tem nenhuma negociação aberta com o jogador ou com o staff do jogador neste momento. Então o desenho está aí para quem quiser ver, para quem quiser consumir esse conteúdo, para saber o status que está essa parada do Wellington no Internacional.